Noções gerais de grego. Artigo definido e imperfeito do indicativo ativo. Olá! Na língua portuguesa, o artigo definido tem 4 formas, que variam conforme gênero, podendo ser masculino ou feminino, e número, que pode ser singular ou plural. São eles o, a, os, as. O artigo qualifica um substantivo, concordando em gênero e número. No grego, o artigo ainda concorda com o substantivo nominativo, genitivo, dativo ou acusativo. Palavras-chave: artigo definido, gênero, número, caso, declinações, imperfeito do indicativo ativo, aumento, radical. O artigo definido não pertence a nenhuma das declinações, mas tem muitas semelhanças com a primeira declinação, no artigo feminino, e com a segunda declinação, no artigo masculino e neutro, como podemos ver nesta tabela. O artigo masculino, então, tem as formas ro, tu, to, ton, o feminino re, tes, te, ten, e o neutro to, tu, to, to. Independente da forma do substantivo, o artigo terá sempre essas mesmas formas que aprendemos. Por exemplo, se tomarmos um vocábulo daquele modelo alfa puro, uma palavra feminina como remera, note como ficará na tabela o artigo definido. Re, remera, tes, remeras, te, remera, ten, remeran. O plural, hai, remerai, ton, remeron, tais, remerais, tas, remeras. Se tomarmos agora uma palavra feminina do modelo em eta, notaremos que o próprio vocábulo mudará na sua declinação, mas os artigos definidos, as formas do artigo definido serão sempre as mesmas. Então o vocábulo agape, por exemplo, re agape, tes agapes, te agape, ten agapen, hai agapai, ton agapon, tais agapais, tas agapas. E ainda se tomarmos um terceiro modelo do alfa impuro, teremos novamente repetidos o artigo definido nas suas diversas formas, independente da palavra que lhe segue. A palavra doxa, por exemplo, é uma palavra com alfa impuro. Redoxa, tes doxes, te doxe, ten doxan. Hai doxai, ton doxon, tais doxais, tas doxas. Professor, quais as semelhanças das formas do artigo com as declinações de substantivo? Como já notamos, há algumas semelhanças entre as formas do artigo definido com os substantivos sendo declinados. Por exemplo, o artigo masculino tem semelhanças com a segunda declinação. Observe as formas do nominativo: ro no singular, roi no plural. No genitivo, tu no singular, ton no plural. E o dativo to no singular, tois no plural. O acusativo ton no singular e tus no plural. Como você pode observar, há algumas semelhanças com vocábulos que aprendemos da segunda declinação. Quanto ao artigo feminino, há semelhanças muito grandes entre as formas dele e vocábulos da primeira declinação com final em eta. Assim temos o nominativo re, hai, genitivo tes, ton, dativo te, tais e acusativo ten, tas. O artigo neutro apresenta grandes semelhanças com as palavras neutras da segunda declinação. O nominativo to, ta, o genitivo tu, ton, o dativo to, tois e o acusativo to, ta. Com o que ele concorda? O artigo e o substantivo sempre concordam em gênero, número e caso, mesmo não tendo a mesma desinência. Por exemplo, ro, logos, um masculino da segunda declinação. Re, nossos. Temos aqui agora uma palavra com desinência os, segunda declinação, mas que é feminina, portanto terá também o artigo feminino.
O gênero de um vocábulo é reconhecido pelo seu artigo definido, não pela sua desinência. Apesar de que, na maioria das vezes, a segunda declinação é composta por palavras masculinas, só é possível determinar o gênero conhecendo o seu artigo definido. Imperfeito de lio. O imperfeito do indicativo ativo é um importante tempo da língua grega. Ele é usado para uma série de coisas e veremos agora pela tradução que normalmente ele dá a ideia de uma ação continuada ou habitual no passado. As formas do verbo no imperfeito, com o paradigma lio, libertar, ficam assim. Primeira pessoa do singular, elion, eu libertava. Segunda pessoa do singular, elies, tu libertavas. Terceira pessoa, elien, podendo ou não estar presente o ni final, dependendo da palavra que segue, e significa ele ou ela libertava. Primeira pessoa do plural, eliomen, nós libertávamos. Segunda pessoa do plural, eliete, vós libertáveis. E terceira pessoa do plural, igual à primeira pessoa, elion, eles ou elas libertavam. Como pode ser a tradução do imperfeito? O imperfeito, como já dissemos, pode evocar uma série de ações de formas diferentes. Por exemplo, ele é um tempo no passado que pode indicar uma ação continuada ou repetitiva, como por exemplo, ele libertava escravos. O imperfeito também é utilizado para indicar o início de uma ação, ficando uma tradução como começamos ou comecei a libertar. O imperfeito também pode ser usado para expressar a tentativa de uma ação no passado, como por exemplo na frase eu tentei libertar. Não há uma regra que diga qual a melhor tradução em cada caso. Somente o próprio contexto pode indicar qual deve ser utilizada. Outra maneira de referir-se ao significado do imperfeito é vê-lo como uma ação no passado que é vista como incompleta. Tempos verbais que relatam ações no passado, como o imperfeito e o aoristo do indicativo, têm na língua grega uma característica específica, chamada de aumento. O aumento é chamado silábico quando acrescenta uma sílaba à forma verbal e sempre que o verbo iniciar por consoante. Como vimos, uma das características fundamentais do imperfeito é a presença do aumento, que indica ser este um verbo que expressa uma ação do passado. O aumento pode ter mais de uma forma. Em verbos iniciados por consoantes, este aumento é chamado de silábico, normalmente acrescentando então uma sílaba a este verbo, na forma da letra epsilon. Por exemplo, o verbo lio fica elion. O verbo ginosko, ginoskon. E o verbo peiratzo, peiratson. Acrescentando, portanto, sempre esta nova sílaba com a letra epsilon no início do verbo. Quando o verbo inicia por vogal, o aumento acontece com uma transformação desta letra. Este tipo de aumento é chamado temporal. Verbos iniciados por alfa e epsilon têm o aumento em eta. Como funciona o aumento dos verbos iniciados por alfa e epsilon? O aumento será diferente quando o verbo for iniciado por vogal. Por exemplo, verbos que iniciam com alfa ou com epsilon formarão o aumento não aumentando uma sílaba, mas modificando esta vogal inicial, alfa e epsilon, para a vogal eta. Vejamos estes exemplos. O verbo ago terá seu imperfeito como egon. O verbo anoigo ficará enoigon. E o verbo estio ficará estion. Verbos iniciados por ômicron têm o aumento em ômega. Como funciona o aumento dos verbos iniciados por ômicron? Os verbos iniciados em ômicron também terão este aumento modificando a vogal inicial. O ômicron passará
a ômega, como nestes exemplos. O verbo onomatzo ficará onomatson. O verbo ofeilo terá o seu imperfeito em ofeilon. Verbos iniciados por ômicron iota têm o aumento em ômega com iota subscrito. Como funciona o aumento dos verbos iniciados por ômicron iota? Os verbos iniciados em ômicron y terão o seu aumento com este ditongo sendo transformado na vogal longa ômega com um iota subscrito. Assim, o verbo oikodomel ficará okodomon. Verbos iniciados por iota e y não apresentam aumento. Os verbos contratos são os que possuem tema determinado nas vogais alfa, épsilon ou ômicron. Como funciona a conjugação dos verbos contratos? Os verbos contratos são aqueles que são terminados por ômicron, alfa ou épsilon antes do ômega. Vejamos então o exemplo do que acontece com verbos contratos em alfa. Haverá ali então a junção de duas vogais. O alfa com ômicron ficará ômega e o alfa com épsilon ficará alfa. Por exemplo, o verbo agapao terá estas formas. Primeira pessoa do singular, egapon. Segunda pessoa, egapas. Terceira, egapan. A primeira pessoa do plural será egapomen. A segunda pessoa do plural será egapate. E a terceira pessoa do plural, egapon. Contrações com épsilon. Verbos terminados em épsilon também terão contrações. Quando épsilon encontra-se com um ômicron, formará o ditongo U. Um épsilon encontrando outro épsilon forma o ditongo EI, como neste exemplo que veremos daqui a pouco. Verbo poiel. O verbo é poiel, o verbo fazer. Fica então assim, a primeira pessoa do singular, epoiun, segunda pessoa, epoieis, terceira pessoa, epoien. Primeira pessoa do plural, epoiumen, segunda pessoa do plural, epoiete, e a terceira pessoa, epoiun. Temos ainda os verbos terminados em ômicron, que terão as seguintes contrações. Ômicron encontrando outro ômicron formará o ditongo U, o mesmo ocorrendo quando o ômicron encontra um épsilon. Verbo zelol. Tomemos como exemplo de verbo terminado em ômicron o verbo zelol. Primeira pessoa do singular, edzelun. Segunda pessoa, edzelus. Terceira, edzelun. Primeira pessoa do plural, edzelumen. Segunda pessoa, edzelute. E a terceira pessoa do plural, edzelun. Verbos compostos com prefixação formam o imperfeito, colocando o aumento entre o prefixo, que é uma preposição, e a parte principal do radical. Alguns verbos da língua grega são considerados verbos compostos. Eles têm, na verdade, à parte principal deles acrescida uma preposição no início do verbo. São os chamados verbos compostos, que têm, por exemplo, preposições como dia, pró ou para no início deste verbo. O que acontece então, no caso do imperfeito do indicativo, é que o aumento, ao invés de estar no início desta forma, estará entre a preposição e a parte principal do radical do verbo. Por exemplo, o verbo diaconel, formado com a preposição dia, tem o seu imperfeito como dieconum. Perceba o eta, que é o aumento, colocado entre a preposição e a parte principal do verbo. Outro exemplo, o verbo prografo. O imperfeito dele ficará proégrafon, sendo aquele épsilon o aumento. Ainda mais um exemplo, no verbo paracaléu, formará o imperfeito como parecalon.
Vejamos ainda o verbo eimi, o verbo ser e estar no imperfeito do indicativo ativo. As formas são estas. Primeira pessoa do singular, emen, eu era ou estava. Segunda pessoa, es, tu eras, tu estavas. Terceira pessoa, en, ele ou ela era ou estava. Primeira pessoa do plural, emen, nós éramos ou estávamos. Segunda pessoa do plural, ete, vós éreis ou estáveis. E a terceira pessoa do plural, esan, eles ou elas eram ou estavam. E para finalizar esta aula, vamos aprender algumas novas palavras. Estes são os vocábulos para você memorizar para esta aula. O vocábulo uranós, que traduz céu. O vocábulo huios, filho. Christos, uma palavra tão importante dentro do Novo Testamento, pois é uma referência direta a Jesus Cristo. Christos é um título que lembra o ungir de alguém, o derramar óleo sobre alguém. Daí ser traduzido como Cristo ou o ungido. Agora um verbo, o verbo akuo, eu ouço, eu escuto. O vocábulo aner, homem ou marido. E ainda o vocábulo gnosco, o verbo saber, conhecer. Eu sei, eu conheço. Recapitulando. Nesta aula aprendemos sobre o artigo definido e é muito importante lembrar que o artigo definido sempre concorda com o substantivo que o acompanha. Vimos também o verbo no imperfeito do indicativo ativo, que nos dá a ideia de uma ação do passado, uma ação costumeira, habitual, repetitiva, ou ainda, o imperfeito, lembramos, pode expressar o início de uma ação ou a tentativa de uma ação do passado. Relembre este capítulo e veja também o vocabulário que aprendeu há pouco. Bons estudos! Bem, ficamos por aqui. O tema da próxima aula é preposições e adjetivos. Tenham bons estudos e até logo!